mas eu não posso deixar passar uma pergunta para a Alicia sobre o Estevão, notícia de hoje também. Estevão tem uma lesão confirmada no Palmeiras, é uma lesão na coxa, vai ser baixa por um tempo do Palmeiras, outro vindo de seleção brasileira, lógico, jogou no final de semana contra o Criciúma, e essa reação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro pode ser barrada sem o Estevão, quanto que o time é dependente do Estevão? Um minutinho, Alicia. Ele é muito importante, basta ver nas outras duas ausências dele também por lesão, o que o Palmeiras foi em campo, né? O Palmeiras sentiu muito a falta dele do ponto de vista criativo, né? Essa capacidade de gerar jogadas, de incomodar a defesa. A vantagem que o Palmeiras tem em relação a alguns desses clubes que a gente estava falando aqui é que o Palmeiras tem um calendário mais tranquilo, né? Então perde ele para o jogo contra o Vasco, que vai ser aqui em Brasília no domingo, mas tem um tempo maior de recuperação, né? E é uma lesão diferente, né? Pelo menos não é. Ele teve lesão de tornozelo. Sempre me preocupa quando a gente vê um jogador muito jovem de repente ter o mesmo tipo de lesão recorrente, né? Ele já está tendo muito mais que o Endrick teve o ano passado, né? Não sofreu tanto quanto o Estevão está sofrendo esse ano. E o Palmeiras está se organizando melhor. O Palmeiras hoje, né? Mesmo sem o Estevão, parece ser um time melhor do que foi no mês passado. Então, não acho que vai sentir tanto a falta, porque Felipe Anderson está começando a entregar, Maurício está começando a entregar, o time vai começando a ter uma cara um pouco melhor, mas faz muita falta ao Palmeiras, né? Com certeza, talvez a pior baixa que o Palmeiras possa ter dentro do seu elenco atual seja a falta do Estevão. Então a torcida já fica aí um pouquinho preocupada em relação a domingo, mas a principal preocupação em relação a jogar em Brasília nesse momento é conseguir respirar, né? Sobreviver a um jogo de futebol de 90 minutos num lugar em que, além dos 10% de umidade e 35 graus, agora vive com fumaça de incêndio e onde está, né, completamente impraticável viver, que dirá jogar, né, um futebol aí do mais alto nível. Ó, a gente tá longe dos 1.200 likes que o Renato pediu no começo do programa, hein? Temos 5 minutinhos, galera. Todo mundo que tá online aí, ó, pessoal que já votou na enquete, deem o seu like pra gente passar dos 1.000, pra gente garantir a presença do Renatão amanhã no programa. Renato, Vocês Botafogo e não São querem que eu Paulo, volte. 9h30. Vocês não querem que eu volte. Eu não tô querendo dizer nada, hein? Mas eu acho que o pessoal precisa dar like aí, pô. Ô, Renatão, Botafogo e São Paulo no Newton Santos, 9h30 hoje. Vocês três já elogiaram muito o Botafogo no começo do programa, o melhor futebol que está sendo apresentado no Brasil, um elenco reforçado, um elenco caro. Do ponto de vista do Botafogo, Renato, duas frentes, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Supostamente não, para ser campeão da Libertadores faltam 5 jogos para o Botafogo e ainda tem mais 2 pausas de data FIFA. Ainda estamos em um momento da temporada em que a gente pode falar, tem que escolher ou Brasileiro ou Libertadores, ou o Botafogo, pelo elenco que tem, por serem só mais 5 jogos até o fim da Libertadores, se ele chegar lá na final, por ainda termos 2 pausas de data FIFA pela frente, o Botafogo pode sim acreditar em ir com força máxima e ir para cima das 2 conquistas. Olha, eu acho que o Botafogo vai poupar no Brasileiro também. Só que o Botafogo está com um elenco tão espetacular que ele pode poupar no Brasileiro e continuar ganhando. Esse time do Botafogo é infinitamente superior ao do ano passado, em termos de elenco. O grupo do Botafogo atualmente é muito mais forte. Mas é claro que se você disser para o Botafoguense, o que você quer ganhar? Quer voltar a ganhar o Brasileiro? Você não ganha há trocentos anos? Ou quer ganhar pela primeira vez a Libertadores? Claro que ele vai dizer pela primeira vez a Libertadores. Mas eu acho que o Arthur Jorge, em determinados momentos, próximos de jogos da Libertadores, ele vai poupar. Ele vai poupar mais na Libertadores do que vai poupar no Brasileiro. Perdão, no Brasileiro, em vez Vai de poupar mais poupar no na Brasileiro. Libertadores. Exatamente. Ô, Renan, tá aí a chave da Libertadores. Ó, se o Botafogo passar pelo São Paulo, ele enfrentaria ou Flamengo ou Penharol, né? Ou um clássico contra o Flamengo, ou um jogo contra o Penharol vindo de uma eliminação para cima do Flamengo. E depois na final, lógico, lá no Monumental de Núñez, ou River, ou Colo-Colo. Foi 1-1 jogo de ida ontem em Santiago. O River é favorito para passar. Ou o outro brasileiro, o Atlético Mineiro, ou o Fluminense. Você acha que o Botafogo tem punch para ir até o fim, Renan? Ah, tem. Tem sim. Nas duas frentes, Acho né?
nas duas frentes. Concordo com o Renato, é um time completamente diferente daquele que o ano passado fracassou, vamos dizer assim. E se o São Paulo quiser alguma coisa com o Botafogo, tem que ter a consciência e entrar hoje no Newton Santos, primeiramente equilibrando fisicamente o jogo. Fora a qualidade técnica, que é indiscutível do Botafogo hoje, Thiago Almada, Igor, Luiz Henrique, o próprio Savarino, né? Hoje o Tiquinho tá no banco e ninguém nem fala dele, né? Ninguém, mas por que o Tiquinho? Nada, porque o time é muito bom. Só que eles têm uma força física impressionante. Eles conseguem manter uma intensidade, uma agressividade praticamente o jogo todo. Quando é normal que você tem uma queda de rendimento física ali do minuto 70 para frente, o Botafogo tem ganho os jogos nesse detalhe, na força, na intensidade. Eu falei ontem com alguns amigos, eu gostaria de passar uma semana assistindo os treinos do Arthur Jorge, porque a forma com que o time dele joga é impressionante na questão física, intensidade e agressividade. Se o São Paulo quiser ter alguma chance, não só hoje, mas no confronto, no geral, tem que primeiramente igualar na força física com o Botafogo, sendo muito mais agressivo do que foi nos confrontos contra o Atlético, quando não tem a bola, e quando tem a bola, sendo muito mais intenso, tendo uma... quebrando linhas. O São Paulo sempre muito moroso, principalmente quando joga fora de casa, roda a bola com lentidão, o que facilita a marcação. Aí você pega um time que tem tanta intensidade quanto o Botafogo, dificilmente você vai conseguir ganhar o jogo. Agora, mudando a chave, conseguindo ter intensidade, velocidade com a bola e agressividade quando não tem ela, você igualando isso, aí você consegue ter alguma chance, porque o time do Botafogo hoje é impressionante. No minuto 90, eles estão pressionando compacto. Não um jogador correndo aleatoriamente sozinho, não. Compacto, como time, como grupo. Isso tem me impressionado muito. Na nossa enquete, quem sai na frente nos duelos brasileiros de hoje na Libertadores? Os dois da casa, Fluminense e Botafogo com 33%, bem equilibrado. Fluminense e Botafogo, 33%. Atlético e Botafogo, que foi a opinião do nosso casting de hoje aqui no Fim de Papo, 31%. Fluminense e São Paulo, 18%. E os dois visitantes, Atlético e São Paulo, 17%. Também um bom número de votos aí para Atlético e São Paulo. Alícia, a torcida do São Paulo, ela provocou, né? Tá falando assim, tradição não se compra. Falando, né? Mandando esse tipo de mensagem para os torcedores do Botafogo. É claro que o São Paulo tem muito mais tradição do que o Botafogo quando se trata de Copa Libertadores da América. Tradição não se compra, não tem a menor dúvida disso. Mas tradição entra em campo, Alícia? Tradição entra em campo, sim. Tradição entra em campo, mas tradição não garante vitória, né? Acho natural a torcida se aproveitar, até porque nesse momento, né, o Botafogo é um time melhor, então cada um usa os recursos que tem, né? O São Paulo tem, né, a sua história imensa na Libertadores e vai tentar levar isso para dentro de campo. Acho que tem um peso, sim, mas não ganha jogo sozinha, né? Só a tradição não ganha jogo. Continuo achando o Botafogo bastante favorito pelo futebol, por tudo que o Renan falou, que é absolutamente impressionante a capacidade do Botafogo de, mesmo, né, com perdas importantes na temporada, ficar ainda mais forte, né, praticamente poder prescindir de atletas que a gente achava que seriam um destaque na equipe para o resto do ano. Mas é isso, né? Não dá São Paulo na Libertadores, precisa ter um respeito, e aí a torcida, né, aproveita para provocar. Mas acho que o São Paulo vai ter uma vida muito dura e o Botafogo pode estar a caminho de conquistar, né, um título que o coloque nesse panteão aí, como foi o caso do Fluminense no ano passado. Mas tradição tem peso, acho que tem que respeitar, sim. Você vê que o São Paulo, você vê que a torcida, ou sei lá quem, né, botaram ali a faixa naquele aviãozinho que passa na frente da praia ali, onde o Renato Maurício Prado toma sol. Não foi lá na praia da Macumba, não. Foi lá no Rio de Janeiro, nas principais praias do Rio de Zona Janeiro, Sul. com o aviãozinho passando com a faixa Leblon, ali, na Zona Sul. Leblon, Ipanema, Copacabana e Leme. É o trajeto que eles sempre fazem. Imagem de Bruno Brás, do aviãozinho passando com a faixa ali. Tradição não se compra, com as cores e o escudo do São Paulo Futebol Clube.
O Renato e a Alícia têm jornada dupla hoje, às 11h30, terminando o jogo entre São Paulo e Botafogo. Eu não vou poder fazer, porque eles não alcançaram meus likes, então estou fora. Não, você falou do programa de amanhã. Hoje à noite você não vai se lembrar, não. Renato tá noite... não vem não. Sentiu a coxa, Renato sentiu. Exato. 4 mil quilômetros botaram o 4 mil palavras que o Renato falou hoje. Então, fim de papo especial assim que terminar São Paulo e Botafogo às 11h30. Marinho Saldanha no comando, Renato Maurício Prado e Alícia Klein aqui no canal UOL. Bora assistir Fluminense e Galo, todo o noticiário no UOL Esporte. Obrigado, Renato. Obrigado, Alícia. Obrigado, Renan. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Um abraço. O Fim de Papo fica por aqui. Tchau, tchau.